põe dentro do nosso ser. Oh, chuva, Chuva de graça, chuva, chuvas pedimos, Senhor. manda-nos Manda-nos chuvas constantes, chuva. chuvas do Consolador. Pai Celestial, Père Céleste, nós acreditamos nous croyons que Tu nos tenha prometido chuvas. que tu nous as promis des Já promis des temos tido pluies. conosco gota de bênçãos, Nous avons avec nous des gouttes de mas agora bénédiction. queremos a chuva de bênçãos, Maintenant, nous voulons la Senhor. pluie de Oh bénédiction. Pai Celestial, que Ele venha Père inundar Céleste, nossas que cela almas. vienne inonder nos E no âmes. vamos te adorar, vamos te glorificar. Elle a fait tout, nous allons te Abençoa o remercier, te pregador e a glorifier. pregação. Et les prédicateurs et la prédication. Seja também com o intérprete Sois aussi avec e l'interprète. com todos os ouvintes dessa Avec pregação. tous les offices et tout le monde qui E va écouter abençoa ces a prédications. cerimônia do casamento Et bénis aussi la para a cérémonie honra du do teu mariage. santo nome. Et pour le nom de ton Saint-Nom, Em nome do Senhor au Jesus. nom du Seigneur Jésus. Amém. Amen. Tem a hora de vos apresentar J'ai l'honneur de vous présenter o pastor João Pedro le pasteur Jean-Pierre de Cabinda. de Cabinda. Palma ao Senhor Jesus. Acclamons le Seigneur Jésus. Ele que vai nos alimentar com a palavra Celui do qui va Senhor. nous nourrir avec la parole du Seigneur. Ele tem pouco tempo que irá dizer. Il a vraiment peu de temps, je voulais dire. Ele vai falar apenas 45 minutos. Il va parler seulement durant 45 minutes. Deus te abençoe, pastor. Que Dieu te bénisse, pasteur. O saúde a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Je salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tá tudo bem, ok. Oremos ao Senhor. Prions le Seigneur. Bondoso Pai Santo, Et si bon Père Saint, o Criador dos céus e a terra, le Créateur des cieux et de la terre, o doador de todos os dons perfeitos e excelentes, le donateur de tous les dons parfaits et excellents, o mesmo hoje, ontem e para le sempre, même hier, aujourd'hui et pour o toujours, Deus de Isaac, le Dieu d'Isaac, o Deus de Abraão, le Dieu o d'Abraham, nosso Deus, notre Dieu, o Senhor Jesus le Cristo. Seigneur Jésus-Christ. Está dito na sua palavra, Il est écrit dans ta no parole céu, que les ciels, no céu, qu'au ciel, todos eles são chamados tous Jesus. eux sont appelés Jésus-Christ. Na terra, Et sur la terre, Jesus Jésus é o único nome est l'unique nom que nos foi concedido qui nous a été accordé para a vida, pour la vie, a bênção, la a bénédiction, ressurreição. la résurrection. Tudo Tout se, está em nome de tout se Jesus. trouve au nom de E Jésus. nada pode se fazer On ne peut rien faire fora deste nome. en dehors de ce nom. É a razão pela qual C'est la raison pour laquelle convidamos o dono do nome que nous invitons les propriétaires para du nom vir afin nos qu'ils viennent assistir pour nous do assister princípio ao fim, du début jusqu'à la fin em nome au nom do nosso Salvador, de notre Sauveur Jesus Cristo. Jésus-Christ. Amém. Amen. Realmente, mais uma vez, vos saúde em nome do Senhor Jesus. Réellement, encore une fois, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saúde em nome do Senhor Jesus Je vous Cristo. salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. O meu nome foi dito. Et on a déjà parlé de mon nom. Que o Senhor os abençoe. Et que le Seigneur vous bénisse. O pastor acaba de me dar 45 minutos. Le pasteur m'a accordé 45 minutes. Eu que sou tão lento, Et moi qui suis très lent, mas o essencial será dito. mais l'essentiel sera dit. Vamos abrir nossas Bíblias. Et nous allons Abrimos ouvrir as nos nossas Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles no livro do Apocalipse. dans les livres d'Apocalypse. Apocalipse Dans Apocalypse, 19. dans Apocalypse chapitre 19. Apocalipse 19. Dans Apocalypse 19, Versículo 7. dans les versets 7, Iremos até nous allons lire jusqu'au no versículo 9. verset 9, Até 8, melhor. jusqu'à 8. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le félin, ce sont les œuvres justes de saints. Regozijemo-nos e alegremo-nos
e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e lhe foi dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Amém. Amém. Podemos assentar. Vamos à sua. Eu não podia dizer algo sem, primeiramente, agradecer o Senhor Jesus Cristo, Je ne peux rien dire sans vraiment remercier le Seigneur Jésus-Christ, porque sem Ele eu et não parce estaria que aqui, sans lui, je ne serais pas ici. porque isto não estava nem no meu pensamento. Et ça n'était même pas dans ma pensée. E também E- agradecer ao pastor Je remercie aussi les pasteurs pelo amor pour l'amour e a hospitalidade et l'hospitalité concedido na minha pessoa. et qu'il a accordé à ma personnalité. Eu não tenho nada de novo, Et je n'ai rien de nouveau. porque aquilo que eu irei dizer Et ce que je vais dire ou aquilo ici, que eu vou falar é Os- aquilo que você vai ouvir. ce que je vais parler, c'est ce que vous écoutez déjà. Amém. Amen. Não temos novas coisas nessa Nous mensagem, n'avons pas de nouvelles choses ici dans ces messages. mas é só Bem, devemos louvar e agradecer Nous devons ao seulement Senhor, louer et remercier notre Seigneur, porque nesse tempo da confusão, parce que dans ces temps de la confusion, Deus nos amou. Dieu nous a aimés. Amém. Amen. Ok, je vais parler sur le noce de l'agneau. Eu vou falar acerca das bodas do Cordeiro. Les noces, As bodas, ça parle de promesses du mariage. Fala das promessas do casamento. Quand on parle de noces, Quando falamos das bodas, ça veut dire que nous parlons du mariage en latin, significa que falamos do casamento em latim, qui signifie les promesses. o que significa as promessas. Amen. Amém. Le mariage naturel que nous voyons O casamento natural que nós vejamos é o tipo do casamento celestial. c'est le type du mariage céleste. Se há um casamento natural, Si é mariage naturel, devemos saber também que há um casamento espiritual. on doit savoir qu'il y a un mariage spirituel. E todo que é um casamento, Et tout ce qui est mariage, há regra a seguir, il y a des règles à suivre, que é a preparação. qui est la E préparation. nós também, Et nous aussi, sendo a esposa de Cristo, étant l'épouse de Christ, devemos nos preparar devons nous préparer nesse grande evento que está à nossa espera. dans ce grand événement qui nous attend. Amen. Il y a un mariage qui nous attend. Há casamento à nossa espera. Il y a un Jésus qui viendra. Há Jesus que virá. Tel qu'ils sont assis ici, Tal como estamos aqui assentados, physiquement, fisicamente, ainsi sera assim será le mariage. o casamento. Oh, bien-aimés, Oh, bem les amados, signes du temps sont là. os sinais dos tempos Les estão lá. scientifiques le disent. Os científicos o Et disseram. personne ne s'échappera à cela. E ninguém escapará naquilo. La fin de toutes choses approche. O fim de todas as coisas está Le chegando. jugement est à la porte. O julgamento está à porta. L'homosexualité A monte. homossexualidade está subindo. Et Jésus nous avait dit, Jesus nos tinha dito, quand vous verrez ces signes, quando verão esses sinais, sachez que le Fils de l'homme, saiba que o Filho do Homem, il est à la porte. ele está na porta. Où passeras-tu l'éternité? Aonde passarás tu a tua Le eternidade? mariage O casamento n'est pas quelque chose não é alguma coisa de spirituel. de espiritual. Ça, c'est le physique. Isto é o físico. Il y a un Jésus physique. Há Jesus físico. Il y a une épouse Há uma physique. esposa Il física. y a une salle physique. Há uma sala física. Si quelqu'un est là qui me dit Se Amen. alguém que está aqui diga amém. C'est là-dessus É sobre aquilo nous nous que reposons. nós estamos descansados. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Essa mensagem que nós pregamos Ce message que nous prêchons não veio do Congo Democrático. n'est pas venu du Congo Essa démocratique. mensagem não é dos Ce langas. message, ce n'est pas des langues. Essa mensagem Ce veio do message est céu. venu du ciel. É a carta do amor. C'est la carte Receba d'amour. a carta e Reçois tu la deve carte. ler aquilo com os olhos espirituais Regarde para avec les entender olhos o que é que espirituais. está escrita. Ce qui est écrit là-bas. Amen. Que coisa. Quelle chose.
Eu cresci em Ponta Negra. J'ai grandi à Pointe-Noire. E todos nós tínhamos essa linguagem. Et tous, on avait ce langage. Mas hoje, Mais aujourd'hui, a coisa que nós criticávamos la chose qu'on critiquait nos deu a vida. nous a donné la vie. Se estás aqui pela primeira Je vez, suis ici pour la première fois. quero te dizer, Je veux te dire, há uma mensagem il y a un message para a sua salvação. pour ton salut. E essa mensagem Et ce message chegou. est arrivé. Diga-me um amém. Dis Amen. Amém. Ok, vamos proceder, porque eu tenho pouco tempo. Il y a peu de temps, on va avancer. Je vais lire dans le message Vou ler na pregação les noces de l'agneau, as bodas do Cordeiro, prêché le 21-1-62, 21 de janeiro 62. paragraphe 31. Parágrafo 31. Maintenant, E agora, j'aimerais considérer les noces. eu gostaria de considerar as bodas. J'ai eu le privilège de marier un assez grand nombre de gens. Eu tive o privilégio de celebrar muitos casamentos. Et je pense au moment où j'amène un jeune homme et une jeune femme à l'autel. E eu penso no momento que eu levo um jovem e uma jovem ao altar. Et quand elles le voient venir, et quand je les vois venir, Quando eu os vejo chegando et traverser l'église, e atravessar a igreja, la fille belle, a moça linda, vêtue de ses habits de noces. vestida desta roupa nupcial. Alléluia. Aleluia! Avec le voile, lui couvrant le visage. O véu lhe cobrindo o rosto Et descendant jusqu'en bas. e descendo até abaixo. Et l'époux, E o esposo droit, direito, bien vêtu, bem vestido, jeune, jovem, jeune, plein de vigueur. cheio de vigor. Et pendant qu'il marche là, Enquanto que eles estão andando lá, en meilleure forme de leur vie, da melhor forma da sua vida, puis-je faire ce vœu de mariage? depois de fazer este voto de Je casamento, pense qu'il y a quelque chose d'agréable. eu penso que tem algo de agradável. Il y a quelque chose de sacré. Há algo de sagrado. Car cela me rappelle qu'un jour, Aquilo me faz lembrar que il y dia aura d'autres glorieuses noces. haverá uma gloriosa boda. Quand l'épouse de Christ viendra, Quando a esposa de Cristo en virá, marchant dans le couloir de la gloire, andando nos corredores da glória, l'époux aura tout apprêté. o esposo terá aprontado Il y tudo. aura des noces et un souper. Haverá boda e uma festa. Combien nous aimons penser que nous serons assis là, Quanto podemos pensar que estaremos assentados lá, à la table, aí à mesa, les uns en face des autres. uns diante dos outros. On se serrant la main. Oh, apertaremos as mãos. Alléluia. Et Aleluia. les larmes couleront dans nos E yeux. as lágrimas caindo nos nossos rostos. Et penser qu'il, alléluia, E pensando, et aleluia, penser qu'il viendra là, pensando que ele virá lá, essuiera toutes les larmes limpará todas as lágrimas de nos yeux et dos dira, nossos olhos e dirá: ne pleurez pas. não chore mais, Tout est fini tudo maintenant. está acabado. Entrez dans la joie du Seigneur Entrai na alegria do Senhor, qui a été préparée pour que foi vous preparado para vós depuis la fondation du monde. desde a fundação do mundo. Oh frère, Oh irmão, cela nous amènera isso nos à levará nous aimer a davantage nos les uns les amar autres. mais uns para com os outros. À un dia Il y a un jour que está vir, qui va venir, dia de alegria. un jour de joie. Depois de nós deixarmos as armas, Après de laisser les armes, aleluia, Aleluia. para que possamos entrar na glória eterna. pour que nous puissions nous dar gloire E éternelle. Jesus virá, Et Jésus viendra limpar nossas lágrimas pour essuyer nos larmes e nos dizer: et nous dire: entrai na glória eterna. entrez dans la gloire éternelle. Oh, que dia será? Oh, quel jour sera Dia de alegria. un jour de joie. Minha irmã, Ma soeur, meu irmão, mon frère, que estás atravessando um momento difícil, peut-être que tu passes des moments difficiles. eu te digo, Je te dis, não larga.
Ne lâche pas. Não abandona a palavra. N'abandonne pas la parole. Não deixa Jesus Ne Cristo. laisse pas Jésus-Christ. Jesus Jésus, é o bom pastor. c'est le bon pasteur. Jesus Jésus é o homem fiel. est l'homme fidèle. Quando ele promete Quand il promet, e ele realiza. il réalise cela. Papai e mamãe poderiam nos abandonar, Papa et maman peuvent nous laisser. mas Jesus Mais nunca. Jésus, jamais. Eu amo este homem de J'aime Galileia. cet homme de Ele Galilée. é o meu redentor. Il est mon Ele é o meu rédempteur. Deus. Il est mon Dieu. Ele é a Il solução. est la solution. Ele é a minha cura. Il est ma guérison. Ele é o Il est protetor. le protecteur. O nome de Jesus Le nom de é o Jésus. nome forte. C'est le nom fort. Aleluia. Alléluia. Não te desanime. Ne te décourage pas. O casamento virá. Le mariage viendra. Os filhos virão. Les enfants viendront. O emprego terás. Le travail tu auras. Aleluia. Alléluia. Alguém que pode dizer amém? Quelqu'un peut dire Amen. Obrigado, Senhor. Merci Seigneur. As vagas virá. Les ondes viendront. O emprego. L'emploi viendra. Amém. Essa crise La crise, não é a sua crise. ce n'est pas ta crise. Não se preocupe. Ne t'inquiète pas. Temos uma promessa On a une promesse. que nous semerons même sur des pierres. Que nós semearemos até nas pedras. Un enfant de Dieu ne connaît pas la crise. O filho de Deus não conhece a crise. En Dieu, il n'y a pas de crise. Em Deus não há crise. La banque céleste n'a jamais failli. O banco celeste nunca falhou. Il a béni Abraham. Ele abençoou Abraão. Jusqu'aujourd'hui, il bénit. Até hoje ele En abençoa. Dieu, il n'y a pas de crise monétaire. Em Deus não há crise Il n'y a monetária. pas de dévaluation. Não tem desvalorização. Dans la banque de Dieu, No banco de Deus, le système ne tombe pas. o sistema não há desvalorização. Qu'est-ce que vous pouvez me dire en amen? Alguém pode dizer amém? Voilà Eis, le naturel o natural typifie le spirituel. tipifica o Tel espiritual. que nous le voyons ici physiquement, Assim que nós nos vejamos fisicamente, Jésus aussi viendra physiquement. Jesus também virá fisicamente. Est-ce que vous le croyez? Você crê nisto? Mais Mas, comme c'est le mariage, como é o casamento, tout mariage todo casamento doit être basé, deve estar baseado, toute alliance, toda aliança, toute union toda união doit être deve basée estar baseada sur une base sobre uma base solide. sólida. Et la base solide E a base sólida qui tient bon le mariage, que segura melhor o casamento c'est la parole de Dieu. é a palavra de Et Deus. la parole de Dieu A palavra de Deus est infaillible. é infalível. Le mariage n'est pas bâti sur des sables O mouvants. casamento não é construído ou edificado na areia movediça. Le mariage n'est O pas casamento- bâti sur la beauté. Não está edificada sobre a beleza. Le mariage n'est pas bâti sur Ela l'argent. não está baseada sobre o Le dinheiro. mariage n'est pas bâti sur de belles O voitures. casamento não está baseado em bons carros. Mais le mariage est bâti dans la O parole. casamento é edificado na palavra. Quand il y a la parole, Quando a palavra il y a la tem a victoire. vitória. Ema. Voilà pourquoi, Razão pela qual, dans Apocalypse 19, em Apocalipse 19, Jésus dit, Jesus disse: les noces sont là, as bodas estão lá, mais l'épouse mas a esposa, s'est préparée elle-même. ela própria se aprontou. Qu'est-ce qui est en train de nous préparer? E o que está nos C'est la aprontando? parole de Dieu. É a palavra de Deus. Tu ne peux pas être un chrétien de nom. Você não pode ser cristão de nome. Tu dois être un chrétien véritable. Deve ser cristão verdadeiro. Tu ne peux pas être un chrétien à Luanda Não pode ser cristão em et Luanda au Cabinda païen. e em Cabinda pagão. Tu ne peux pas être un chrétien Não à pode ser Luanda. cristão em Luanda. Au Brésil, tu es Não, no en Brasil, Stunabe. você está no Tuna Baby. Tu es nu. Você está nu. Non, tu n'es pas chrétien. Você não é cristão. Car un chrétien, Porque um il cristão, est chrétien ele é en cristão dépit de toutes circonstances. acima de toda circunstância. Irmão, Parce que être chrétien, ser cristão c'est recevoir é receber le vaccin a vacina de Dieu. de Deus. Et le vaccin de E Dieu a vacina de a Deus été
testé foi testado chez le Seigneur Jésus-Christ lui-même. no Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo. Le vaccin de Dieu n'est pas comme les vaccins que nous avons eu A vacina de contre Deus não é a les épidémies vacina que nous avons eues. idêntica às epidemias que nós recebemos. Chez les autres, cela a donné des effets bizarres. Aos outros deu efeitos colaterais. Mais quand vous recevez ces vaccins-là de Dieu, Mas quando você recebe a vacina de Deus, c'est parfait. aquilo é perfeito. Parce que Dieu l'avait essayé, Porque Deus testou aquilo, non pas dans un animal, não num animal, mais il a essayé ele cela testou sur aquilo son fils sobre o bien-aimé. seu filho bem amado. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous avez Jésus-Christ, Por isso, quando você tem Jesus Cristo, vous n'avez plus le désir du péché. você não tem mais o desejo do pecado. Que toutes les femmes à Luanda marchent nues, Todas as tu ne mulheres tomberas Luanda pas. podem andar nua, não vais cair. Que ça soit la secrétaire au boulot des Seja tables, tu ne tomberas secretária no pas. serviço, você não vai cair. Parce que tu es chrétien, Porque tu es chrétien você é cristão le matin, de manhã, le à soir, tarde, à n'importe quelle a heure, qualquer momento. tu es chrétien. Você é cristão. Dites-moi un amen. Diga-me amém. Amém. C'est ce que nous devons être. É isso que nós devemos ser. Parce que Christ Porque Cristo viendra prendre virá buscar une épouse uma esposa, comme ma soeur présente, como a minha irmã aqui presente. très jolie, Tão linda, très belle. tão belíssima. Regardez la robe. Vejam o vestido dela. Regardez mon frère. Vejam o irmão, Très beau. tão bonito. Regardez la veste. Vejam o vestido, Sans tache. sem mancha. C'est ça qui est l'église que Christ viendra. É isto a igreja que Cristo virá buscar. Pas une église de tradition. Não uma igreja de tradições. Pas une église divisée. Não uma igreja dividida. Pas une église Não uma igreja où il y a encore onde ainda há des choses coisas mondaines, mundanas, du tribalisme. tribalismo. Il viendra chercher Ele virá buscar une église uma igreja qui a sa que nature, tem a sua natureza, qui a été préparée foi preparada par la parole. pela palavra. N'est-ce pas? Pois não? Ema. Et il y a des bases. E tem bases. Qu'est-ce qui va leur faire unir ici? O que fará a união deles aqui? C'est le vœu. É o voto. Le frère aura confiance à la sœur O irmão terá confiança na irmã, sur ce que la sœur va dire. naquilo que a irmã vai dizer. Et la sœur aura confiance A irmã terá confiança sur ce que le frère dira. naquilo que o irmão vai falar. Et si entre les mots là qui vont être dites, E no meio daquelas palavras que serão ditas, s'il y a le mensonge, se tem mentiras, leur union a união deles sera bâtie será edificada sur du sable mouvant. sobre a areia movediça. Amen. Amém? Pour que je chute, Estou terminando. j'ai pensé vous dire sur trois choses Eu pensei falar sobre três coisas qui fait que le mariage réussisse. que faz o sucesso de um casamento. Je suis marié. Eu sou casado. J'ai 18 ans de mariage. Eu tenho 18 anos de casamento. J'allais présenter mon épouse, le pasteur m'a dit ne le fais pas. Eu ia apresentar minha esposa, o pastor diz, não faça Je isso. pense que lui-même le fera. Eu penso que ele fará aquilo. 18 ans de mariage. 18 anos de casamento. Cela ne veut pas dire Não quer dizer que nous n'avons jamais eu de haut et bas. que nunca tivemos altos e baixos. Je n'ai jamais frappé ma femme. Eu nunca bati a minha esposa. Je n'ai jamais mis même quelque chose dans la tête. Nunca lhe coloquei algo na cabeça, um La castigo. Bible est devant moi. A Bíblia está diante de mim. Cela ne veut pas dire que ma femme est Jésus. Não quer dizer que a minha esposa é
Et Jésus. é Jesus. Cela ne veut pas dire que je suis Jésus. Não quer dizer que eu sou Jesus. Mais quelque part, Em algum lugar, nous sommes devenus de Jésus. se tornamos Jesus. Parce que la parole, Porque a palavra c'est Jésus-Christ. é Jesus Cristo. Ai no homem que ainda bate a mulher. Malheur à l'homme qui frappe sa femme. Ele é um infeminado. C'est un efféminé. Ele nunca entrará no céu. Il ne va pas entrer au ciel. Porque temos um lugar onde devemos deixar escapar a pressão. On a une place où on doit laisser échapper la Não é pression. batendo a mulher. Non frapper la femme. Porque estás nervoso. Parce que tu es nerveux. Porque encontraste dificuldade no Tu as serviço. rencontré des difficultés au E service. virás ameaçar toda a Et tu família. menaces tout le monde. Não és um bom pai. Tu n'es pas un bon père. O único lugar que eu sei que onde podemos deixar escapar a pressão L'unique lieu là où on peut laisser échapper la pression, é em Jesus Cristo. c'est en Jésus-Christ. Estás nervoso? Tu es nerveux? Vai em Jesus. Va en Jésus. Vai falar a Ele. Va parler à lui. Outros aqui dormem no chão porque ele está nervoso. D'autres dorment par terre parce qu'il est nerveux. Outros não comem a refeição que fez a irmã. D'autres ne mangent pas la nourriture que la sœur a fait. Eu poderia te dizer aquilo em Binda. Je peux te dire cela en Ibinda. Dialete. É nosso fiote. Un dialecte ou un fiote. Mbongo za kuhika wekine manga kudia. Tem comida e você não quer comer. O seu próprio dinheiro. Seu próprio dinheiro. E não queres comer. E não quer comer. Lubuka. Acorda. Bien dit. Bendito. Amém. Amém. O casamento Le mariage, tem pernas. il y a des pieds, Tem um alicerce. il y a une base. E se vocês não respeitar aquilo, Si tu ne respectes pas cela, será difícil para você. sera très difficile pour toi. A primeira base do casamento La première base du mariage, é o amor. c'est l'amour. Um belo dia eu dizia na minha querida, Je disais une fois à mon épouse, eu já mudei de linguagem. j'ai changé de langage. Eu pensava que o amor não existia, Je pensais que l'amour n'existe pas. Mais eu já entendi j'ai compris que o amor existe. que l'amour existe. Porque Deus é amor. Parce que Dieu est amour. Não ligue esses músicos que cantam à toa, Ne suis pas ces musiciens qui chantent en vain. que estão a enfraquecer a fé dos cristãos. Ils affaiblissent la foi des chrétiens. É por isso o diabo, pela visão que ele tinha primeiramente em Nimrod, Le diable, ele tinha uma visão il avait une vision que tinha reprovado sobre Nimrod. qu'il avait sur Nimrod. Reprovou aquela ideia. Il a échoué cette idée. C'était quoi? Aquilo foi o quê? L'unification du monde. A unificação do mundo. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg a réussi cela. Hoje o Mark Zuckerberg conseguiu aquilo. Il nous a réunis tous autour de Facebook. Ele nos reuniu todos ao redor do Facebook. Je ne suis pas contre l'Internet. Não sou contra a internet. C'est un moyen parce que Dieu avait dit de ne pas tuer Caïn. É um meio porque Deus falou para não matar Caim. Mais je suis contre parce que l'Internet est en train de prendre le temps. Eu sou contra porque a internet está roubando tempo. L'amour a disparu dans nos maisons. O amor desapareceu em nossas casas. Papa está dormindo dando as costas na mamãe. Le père donne le dos à maman. E a mamãe está lá a Facebookar. Maman est là en train de Facebooker. Papa também no seu lado. Papa aussi à son côté, il fait en Facebookant. Ambos rindo. Les do uns, vazio. ils rient en l'air. Oh. O Oh, amor deve voltar nas nossas casas. l'amour doit revenir dans nos maisons. Voltamos a apreciar as nossas mulheres. Revenons et apprécions nos femmes. Voltamos para apreciar os nossos esposos. Revenons et apprécions nos époux. É difícil ver mais apreciações dentro dos lares. C'est difficile de voir maintenant l'appréciation dans les foyers. O irmão vestiu bem, a irmã nunca deu nada.
le frère s'habille bien et la sœur s'habille mal. Non, le frère bien habillé, O irmão bem vestido. la sœur ne dira jamais que mon époux tu es beau. Oh, a irmã não vai elogiar o esposo dizendo, querido, estás lindo. Não há elogio no casamento. La sœur va bien s'habiller. A irmã vai se vestir muito bem. Elle attend l'éloge venant de l'époux. Ela espera o elogio do seu marido. C'est seulement le visage qui est fermé. É somente o rosto trancado. Oh, fais encore un tour dans nos foyers. Oh, Deus, faça uma volta nos nossos lares. Rentre dans nos maisons. Entre em nossas casas. Si j'avais un grand marteau, Se eu tinha grande martelo, j'allais briser les téléphones de tous les chrétiens du monde entier. ia partir os telefones dos cristãos do mundo inteiro. Commençons d'abord par mon téléphone. Começando com meu telefone. Le diable est tenté de me voler le temps. O diabo está me roubando o meu tempo. C'était une bonne chose. Era uma boa coisa. Mais aujourd'hui, Mas hoje, nous-mêmes, nous pouvons en juger. nós mesmo podemos julgar. Amen. Amém? La base de l'union, A base da união c'est d'abord l'amour. é primeiro o amor. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 de Coríntios capítulo 13. Il nous dit quelque chose. Ele nos diz alguma coisa. Vocês que estão casados agora, Vous qui vous mariez maintenant, saibam que estão entrando num caminho difícil. sachez que vous entrez dans un chemin difficile. Um caminho muito difícil. Un chemin difficile. Primeira carta dos Coríntios. 1 Corinthiens 13. 13. Vou pegar no versículo 13 também. Verset 13. Mas vou subir um bocado. Je vais monter un peu. Obrigado. Maintenant, donc ces trois choses demeurent. Nessas três coisas permanecem: La foi, a fé, l'espérance, a esperança l'amour. e a caridade. Mais la plus grande de ces choses, Mas a maior dessas coisas c'est l'amour. é o amor. Nos couples, O casal, que ce soit la foi que seja fé chrétienne, ou cristão, est basée está baseado sur trois choses. sobre três coisas. La foi, Temos a fé, l'espérance a esperança et l'amour. e o amor. Je prends l'amour. Vou tomar o amor. Dans le verset 4. No versículo 4. L'amour est patient. O amor é sofredor, Il est plein de bonté. é benigna. L'amour n'est point envié. A caridade não é invejosa. L'amour ne s'invente point. A caridade não trata com leviandade. Il ne s'offre point d'orgueil. Não se enche de orgulho. Alléluia. Alléluia. Il ne fait rien de malhonnête. Não faz nada de Il ne desonesto. cherche point son intérêt. Não procura seu interesse. Il ne s'irrite point. Não se irrita. Il ne soupçonne point le Não mal. suspeita o mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Não folga com a injustiça. Mais il se réjouit de la vérité. Mas folga com a verdade. Verset 7. Versículo 7. Il esquisse tout. Tudo sofre. Il croit tout. Tudo crê. Il espère tout. Tudo espera. Il supporte tout. Tudo suporta. L'amour ne A périt caridade jamais. não falha. Alléluia. Aleluia. L'amour O amor ne trahit jamais. nunca trai. Salmos 6. Porque hoje temos especialistas só que namoram com as mulheres alheias. Aujourd'hui, on a des spécialistes de ceux qui marchent avec des femmes d'autrui, Não, namorar. qui flirtent avec les femmes d'autrui. Muito obrigado, meu irmão. Ele, Eux, o seu trabalho son travail, é só apaixonar, seulement flirter, cobiçar, convoiter, namorar, flirter, destruir détruire lares alheios. les foyers d'autrui. Siga o que a Bíblia está te dizendo. Suis ce que la Bible te dit. No livro de Provérbios 6, Proverbe 6. a Bíblia está dizendo que toda pessoa que namora com mulher alheia mata a sua própria alma. La Bible dit que la personne qui flirte avec la femme d'autrui tue son âme. Não é o corpo,
Ce n'est pas son corps. mas ele mata a alma. Il tue son âme. Não é ela que começou. Oh, c'est lui qui a commencé. Elle qui a commencé. Você não pode fugir. Tu ne peux pas fuir. José fugiu. José a fui. A única coisa que eu sei L'unique chose que je sais que pode vencer a qui impuricidade peut vaincre l'impudicité, é correr. c'est fuir. Você não pode resistir diante daquele demônio. Tu ne peux pas rester devant ces démons. Tu não é mais que David. Tu n'es pas plus que David. David foi chamado bem amado de Deus. David a été appelé bien-aimé du O Seigneur. homem segundo o coração de Deus. L'homme selon le cœur de Dieu. Não, irmão, eu queria bastante, irmão. Isso não. Non, moi, mon frère, ça, non, j'ai cru à beaucoup de temps. Irmão, deixa de dar boleia na mulher se ela não é a sua esposa. Arrête d'amener les femmes dans tes voitures si ce n'est pas ta femme. Pela próxima, quando virei, darei a declaração. La prochaine, quand je viendrai, je vais donner la citation. O profeta diz: o problema não é eu, Le problème, dit que ce n'est pas moi, mas a pessoa mais la personne que vai me ver. qui va me voir. Você anda dar só boleia nas irmãs. Toi, tu amènes seulement les sœurs aux sœurs dans les voitures. Deixa isso. Laisse ça. Tu não és ferro. Tu n'es pas un fer. Posso avançar um bocado? Je peux avancer. Eu tenho um bocado de tempo. Eu também estou a controlar. Je veux contrôler. Salmos 6, Provérbios 6, Proverbe 6, versículo 32. verset 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Mas se você pegar a tradução Darby e Tu outra prends la traduction Darby, ele autre traduction. mata a sua alma. Il dit, il tue son âme. É ali aquilo, né? Matar a alma. Destrói a sua está alma. dito, ele é insensato. Il est insensé. Um pouco louco. Não, Il est eu un não peu gostei fou. dessa tradução. Melhor pegar que ele mata a alma. Destrói a sua alma. Bien dit. Bendito. E siga. Suivez. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Celui qui fait se perdre agit de la sorte. O que tal faz destrói a sua alma. Il n'aura que plaie et ignominie. Achará castigo e vilipêndio. Et son opprobre ne s'effacera point. E o seu opróbrio nunca se apagará. Quem viveu no tempo de David? Que était au temps de David. Mas por que falamos desse pecado? Pourquoi nous parlons de ce péché ici? Qui était au temps de David? Quem estava no tempo de David? Ninguém. Ninguém. Esse pecado, Ce péché, cuidado. attention, Mulher alheia, la femme d'autrui, o irmão já sofreu. il a souffert. E você é somente na irmã que irás mostrar as capacidades. Seulement la sœur que tu vas montrer des capacités. Que você que fala Que melhor, toi tu parles mieux. você que veste bem, C'est toi qui fais bien. você que sabe cuidar da mulher. Venez prendre soin de ta femme. Vai lá na rua, Va là-bas à la rue. vem na igreja, Va à l'église. encontrarás a sua. Et tu vas rencontrer ta femme. Deixa a mulher alheia, Laisse la femme d'autrui. deixa a mulher do vizinho, Laisse la femme du voisin. deixa a mulher da colega. Laisse la femme du collègue. Aleluia. Alléluia. É complicado isto. C'est compliqué ça. Você anda só apaixonar mulher alheia. Toi seulement, tu convoites les femmes d'autrui. Deixa, Laisse. deixa. Laisse. O Espírito Santo está te falar. Le Saint-Esprit te parle. Abandona, larga. Laisse, abandonne. Começa a fugir. Commence à fuir Para você não morrer. pour ne pas mourir. Porque você terá somente a ignominia e pragas na sua vida. Achará castigo e vilupêndio. Porque todas as vezes que aquele homem te verá com a ex-mulher dele, esse homem. Quand cet homme te verra avec son ex-femme, il va dire cet homme. Talvez a chorar. Parfois en pleurant. Ele amou tanto da sua esposa. Il a tant
aimer son épouse. Mas como você tem dinheiro, Comme tu as de l'argent. como você trabalha no Comme tu banco, travailles à la porque banque. você é filho do Parce deputado, que tu es la fille du député. porque és filho do general. Oh, parce que tu es la fille d'un général. Você tem muita influência. Tu as beaucoup d'influence. Tu não teme ninguém. Tu ne crains personne. Mas eu te digo, Mais je te dis, erga a cabeça. élève ta tête. A estrela lá no céu. L'étoile là-bas au ciel. Há Deus que vê lá de tudo. Il y a un Dieu qui voit tout. Nunca irás corromper aquele Deus. Tu ne vas jamais corrompre ces dieux. Poderias corromper o homem na terra. Tu peux corrompre l'homme sur la terre. Mas o Deus do céu, Mais le Dieu du ciel, ele é alguém que nunca será c'est corrompido. quelqu'un qui ne sera jamais corrompu. Diga-me amém. Diga amen à ça. Larga a mulher alheia. Laisse la femme d'autrui. Car la jalousie met un homme en fureur. Porque o ciúme coloca homem em furor. Et il est sans pitié au jour de la vengeance. E ele é sem piedade no dia da vingança. Il n'a égard à aucune raison. Nenhum resgate aceitará. Il est inflexible. Nem consentirá. Quand même tu multiplieras les dons. Ainda que multipliques os presentes. Emma. Amen. Amém? Amen. Amém? Que coisa? Quelle chose? A segunda coisa, La deuxième chose, que são bases fundamentais de um casamento. qui sont les bases fondamentales du mariage. É, primeiramente, o amor. Premièrement, c'est l'amour. Não há traição. Il n'y a pas de trahison. Não há vingança. Il n'y a pas de vengeance. Você deve perdoar. Tu dois pardonner. Você deve crer a seu Tu esposo. dois croire en ton épouse. Você deve crer na sua Tu esposa. dois croire en ton épouse. Se ela te dizer, querido, eu fui no mercado, aceita. Si tu es allé au marché, accepte. Eu fui na universidade, Allez à l'université, aceita. accepte. Aleluia. Alléluia. Mas não pode trazer a traição em Tu ne casa. peux pas amener la trahison dans la maison. Amém. A segunda coisa La deuxième chose, é a esperança. c'est l'espérance. Esperar. Et espérer. Ter a paciência. Avoir la patience. Crer ao seu marido. Croire à ton mari. Pouco importa aquilo que a vizinha terá. Peu importe ce que le voisin dira. Você tenha paciência. Toi et la patience. Pouco importa como que eles podiam criticar a sua Peu esposa. importe comment il va critiquer ton épouse. Você deve ter a Tu paciência. dois avoir de la patience. Filhos estão demorar. Les Paciência. enfants mettent du temps et patience. Não há dinheiro. Il n'y a pas Paciência. d'argent, sois patient. Não há casa. Pas de Paciência. maison, sois patient. Não há viatura. Pas de Paciência. voiture, sois patient. Não há imitação no casamento. Il n'y a pas l'imitation dans le mariage. Eu estou a esperar o dia da visitação celestial. J'attends le jour de la visitation céleste. Essa coisa está destruída. Cette chose détruire. Uma mulher casada Une femme mariée não tem amigas que não são casadas. n'a pas des amis qui sont célibataires. E você não pode comparar a sua casa Tu ne peux pas comparer ta maison com a casa da irmã fulana. avec la maison de la sœur Intel. Porque aquela irmã fulana tem um telefone que custa 1 milhão. Tu queres La também que o sœur a irmão un compre um téléphone de telefone 1 de 1 million. milhão? Moi aussi, tu veux un téléphone de 1 million. Porque ela meteu o cabelo brasileiro. Tu Elle a também mis quer les o cabelo? cheveux brésiliens, moi Não! aussi. Non. Ah, obrigado. Aleluia. Alléluia. Não! Paciência! Patience. Eu que estou de pé aqui. Je suis debout ici. Quem conhece Qui, a con- minha história aqui? qui connaît mon histoire ici? Eu sou carpinteiro. Je suis charpentier. Até hoje ainda estou a estudar. J'étudie jusqu'aujourd'hui. Quando casei a minha esposa, eu Quando tinha eu um me livro da mariei, 10ª classe. J'avais un niveau des humanités. Quando ele tinha entrado na minha casa, eu tinha que 3 puffs. Quand elle est entrée chez moi, j'avais que 3 canapés. Não, aqueles bancos pequenos, puffs. 3 bons.
por detrás dela havia doutores que precisavam dela. Tout ce que j'avais Não, atrás dela derrière elle, tinha um irmão que era il y avait doutor. un frère qui voulait d'elle. Mas ela me amou. Mais elle m'a aimé. Será que hoje, C'est là qu'aujourd'hui, a vida de ontem la vie d'hier, é a mesma vida que temos c'est hoje? la vie d'aujourd'hui. A paciência paga. La patience paye. Vamos trazer a paciência nos nossos lares. On va mener la patience dans nos foyers. Tenhamos a paciência, tenhamos a Ayons paciência. la patience dans nos foyers. Não obriga o irmão N'oblige pas le frère de te comprar uma viatura que está a custar 10 milhões. de payer une voiture de 10 millions. Ele anda a ganhar 150 mil kwanza. Il gagne 150 000 kwanza. Ele fará um crédito. Quantos anos que ele vai pagar aqui? Il va faire un crédit, il va payer pour combien de temps? A ilusão mata. L'illusion tue. Paciência. Patience. Na arca do Noé, Dans l'arche de Noé, outro tinha chegado primeiro. il y a un qui est arrivé premier. Mas a porta não poderia se fechar La porte n'allait pas se se o fermer senhor tartaruga não si entrar. Monsieur Tortue ne entre Você pas. já chegaste? Si tu es arrivé, Nós também nous chegaremos. aussi on va A arriver. coisa que eu digo, Les choses que j'ai dit, paciência. patience, Seremos serons abençoados. bénis. Deus ainda está Dieu abençoado. bénis Mas encore. tenhamos a Ayons la paciência. Que patience. Deus abençoe. Dieu vous bénisse. Chama o pastor. Appelez le pasteur. Bom, está dito na Bíblia. Il est écrit dans la Bible Quem tem ouvido, que celui qui a des oreilles, que ouça. qu'il entende. Quem falou que não foi um ser humano. Celui qui a parlé, ce n'est pas un être humain, É Deus que falou pelos lábios dos seres humanos. mais c'est Dieu qui vous a parlé ici. Você que